Olá, muito bom dia para você que está ligadinho com a gente aqui na TV Câmara Campinas. Estamos chegando com mais um Estúdio Câmara na metade da semana. Hoje é quarta-feira, dia 10 de dezembro. E hoje nós vamos falar sobre um tema que mexe com a vida, com o coração de muita gente nessa época do ano, né? A gente fala hoje das festas de fim de ano. É o período de montar a árvore, decorar a casa, escolher presentes, organizar a ceia, planejar encontros e reencontros, tudo muito simbólico e cheio de memória afetiva. Mas também pode ser um período que traz comparações indesejadas, cobranças antigas, conversas atravessadas, expectativas irreais e aquele desconforto silencioso que muita gente sente e não comenta. E aí na sua casa, como é que funciona o final de ano, hein? Como é que funcionam as festas de fim de ano? Vamos fazer uma reflexão? Vem com a gente nessa viagem, porque antes de apresentar os nossos convidados, vamos a uma informação bem interessante para você que está ligadinho aqui na TV Câmara Campinas. Olha só, a campanha estadual 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra Mulheres e Meninas foi lançada em Campinas, escolhida pelo segundo ano consecutivo para sediar a abertura do movimento. O evento aconteceu na Unicamp e reuniu representantes do poder público, especialistas e organizações da sociedade civil. O tema 2025 é a violência digital contra mulheres, assunto que tem ganhado destaque diante do aumento de ataques virtuais, discursos discriminatórios e comportamentos machistas nas redes sociais. Em Campinas, a programação começou no dia 20 de novembro e segue até hoje, dia 10 de dezembro, sob coordenação da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres. Criada em 2003 e apoiada pela ONU Mulheres, a campanha reforça o enfrentamento à violência de gênero e a necessidade de políticas públicas permanentes. As atividades incluíram rodas de conversas, ações educativas, apresentação de serviços e iniciativas voltadas também à conscientização dos homens no combate à violência contra mulheres e meninas, tá certo, gente? Então dá tempo de você acompanhar o encerramento aí desta campanha que termina hoje. Previsão do tempo para esta quarta-feira, vamos lá! De acordo com a previsão do tempo aí, Climatempo, meteorologistas prevêem um dia de sol com muitas nuvens, mínima foi de 18, máxima de 29 graus, muito bem, um dia lindo para mim e para você. E agora vamos ao nosso tema central e a apresentação dos nossos convidados. Olha só, com a chegada do fim de ano, crescem muito as buscas na internet por frases como lidar com conflitos familiares e como sobreviver ao Natal em família. Isso de acordo com o Google Trends. Essas pesquisas aumentam mais de 40% neste período no Brasil. Você sabia disso? E também tem um estudo da Fundação Getúlio Vargas que mostra que 48% dos brasileiros sentem mais estresse durante as festas, especialmente por conflitos familiares e pressão emocional. Hoje a gente precisa e quer entender o que está por trás disso e principalmente como a gente deve se preparar emocionalmente para a gente viver esses encontros de forma mais leve, consciente e mais saudável. Então vamos lá para a nossa conversa, né, mais profunda, humana e prática. A gente recebe aqui a psicanalista Letícia Sampaio. Seja muito bem-vinda, obrigada pela sua participação e presença mais uma vez. Prazer te receber aqui, viu? Muito obrigada, obrigada. Muito feliz de estar aqui novamente com vocês para discutir esse tema tão atual nessa época do ano, né? Vamos ver se a gente consegue ajudar a entender melhor essas questões. Então, é um prazer estar com vocês aqui de novo. Maravilhosa, Letícia, obrigada. E para completar o nosso timaço de hoje, vamos dar as boas-vindas ao psicólogo, ele que é especialista em terapia cognitivo-comportamental, Luiz Rocha. Seja bem-vindo. Obrigado, agradeço o convite, primeira vez aqui, né? E vamos falar sobre esse tema que é extremamente complicado, né? Complicadíssimo! E olha só, segundo dados do IBGE, a percepção de qualidade dos relacionamentos familiares diminui um pouco no fim do ano, porque a proximidade forçada e a quebra da rotina podem gerar atritos. E vale lembrar que essa ideia de família perfeita, de comercial de margarina, gente, é uma grande armadilha emocional, viu? Então a gente começa com a Letícia e a gente começa aí pelo ponto central, né? Por que as festas de família podem ser tão desafiadoras emocionalmente? O que acontece dentro da gente que intensifica, né, essas emoções e também os conflitos, Letícia?
Eu acho que, no geral, né, o final do ano já é uma época muito reflexiva para Uhum. todo mundo, né? É aquela hora que a gente faz um balanço de tudo que aconteceu naquele ano, das nossas expectativas, das nossas cobranças também, né? Então, já é uma época carregada de tem essa energia de renovação, que é muito legal, né, mas é meio carregada também desses estresses, de ver tudo que passou, o que que a gente fez, o que que a gente não fez, enfim. Aí cada um já tem essa carga, né, cada um Uhum. já carrega isso para aquela reunião, para aquela festa de família. E aí, além disso, né, as relações humanas já são muito complexas, né, mas as familiares mais ainda, né. Então, são aquelas relações que acompanham a gente desde que a gente nasceu, então tem uma carga muito grande também, às vezes de desafetos, às vezes de rancores, coisas antigas, assim, de décadas, de outras gerações, às vezes, Uhum. né, então já é um contexto muito carregado. E aí a gente soma com tudo isso, com a carga de cada um e às vezes isso vira uma panela de pressão ali, né. Então, normalmente essa combinação, né, pode causar alguns atritos, mas não que não seja possível aproveitar, porque o ponto é justamente esse, né, é para ser esse momento de interação, esse momento de descanso que a gente tanto espera no final do ano e de passar com pessoas queridas, né. Então, existe esse caminho. Ai, que bom que existe esse caminho, né, Letícia? Agora, Luiz, muita gente diz que regressa emocionalmente, né, no Uhum, Natal, como se voltasse ao papel de infância, sendo cobrado, infantilizada. A Letícia trouxe um ponto sobre isso, né? uhum, Então, isso é um fenômeno emocional comum, ou a sua avaliação como psicólogo, né, e principalmente terapia uhum. cognitivo-comportamental, essa volta, esse regresso é um sinal de alerta? É, muito bem pontuado pela Letícia, né, porque assim, né, uma questão que é muito importante a gente entender quando a gente está falando, né, desses encontros familiares, é essa questão que a gente tem, sobre que a gente pode chamar de papéis congelados, né. O que que acontece, Uhum. né, você muda, se eu te perguntar como você era daqui a 6 meses atrás, você vai falar para mim que você Aham. era totalmente diferente, né. Então imagina que quando você encontra essa família, né, para eles muitas vezes você está naquele papel congelado, né, então Isso. eles ainda têm uma versão antiga sua, né, e Uhum. assim, e essa versão antiga dá uma certa liberdade para eles te cobrarem de coisas que não são tão legais assim, né. Então assim, mas por outro lado, né, a gente também que está indo com essa tensão, com esse medo, com essa expectativa, a gente acaba caindo nessa armadilha dos papéis congelados, né. Então a gente acha que muitas vezes a gente precisa ir e provar alguma coisa, né. A Letícia pontuou algumas coisas, mas eu queria pontuar só mais uma coisinha, que é a questão da À expectativa, né. vontade. Então a expectativa, ela traz esse aspecto do tipo assim, né, eu não quero ir porque eu vou ficar tenso, tudo mais, etcétera, mas ao mesmo tempo, muitas vezes eu quero provar, né. Eu quero provar alguma coisa, né. Eu quero provar que eu tô bem, que minha vida tá engrenada, né. Se alguém pergunta, né: "Como é que tá o namoro?", né, eu quero dizer: "Ó, eu não tô namorando, mas ó, eu tô fazendo, eu tô não tô trabalhando, mas ó, eu tô", entendeu? Então assim, a gente acaba entrando nessa armadilha, né. Poxa vida, é uma grande armadilha mesmo. E você sabe que a gente fala de Natal, é curioso que, cada gesto dessa época, né, então vamos lá, desde montar a árvore de Natal, embrulhar o presente, né, pode despertar sim memórias muito profundas. Às vezes a gente acha que está só decorando a sala, mas a gente está revisitando capítulos inteiros da nossa história afetiva. Então, Letícia, por que que algumas pessoas amam profundamente esse período? Enquanto outras já sofrem por antecipação só de pensar em reencontros difíceis. Eu queria que você explicasse pra gente que a ansiedade pré-natal, ela existe mesmo? Essa ansiedade ela toma conta da gente? Como é que a gente deve fazer para a gente poder controlar? Porque antes do encontro da festa da família, como muito bem pontuou o Luiz, eu já estou aqui ansioso porque e se? E se acontecer? E se me perguntarem? E se vir lá a tia desavisada falar assim: nossa, mas você ainda não casou? Não acredito, menina, mas você não tem filho ainda? Olha, o seu tempo tá passando, hein? Nossa, é complicado, né? E aí você já vai com a ansiedade. E essa ansiedade pré, ela pode acabar com toda a expectativa positiva desse momento que seria um momento de confraternização entre famílias. Sim, acho que muito dessa expectativa também, como o Luiz falou, né, Uhum, isso vem da gente, uhum, vem dos outros,
a cobrança, a Uhum. expectativa, né? Então eu acho que em um primeiro momento, né, às vezes pegar esse momento de antecipação, que Uhum. pode ser uma antecipação de ansiedade, de ficar visualizando essas questões, essas perguntas, assim, meio Uhum. polêmicas, né, e tentar, se preparar para isso. Talvez isso possa ser um momento diferente, um Uhum. momento de pensar e fazer a sua análise. Uhum. Como é que foi o seu processo? Quais eram as suas expectativas para aquele ano? Quais eram as suas cobranças? Então, tá um pouco em paz com isso, fazer o seu processo de uma maneira que quando chegarem essas demandas, Uhum. aí seja possível, né, responder de uma outra maneira, ou colocar limites também, ou Sim. não responder, né, não responder também pode ser um limite, né, ou responder Uhum. de uma maneira, mais gentil, mais, assim, assertiva, mas responder, assim, de uma forma: "Olha, eu acho que esse assunto não gostaria de falar, vamos mudar de assunto", né, então, eu acho que seria isso, em um primeiro momento, entender essa antecipação, Uhum. essa ansiedade, como também uma forma de, eh, perceber por que que aquilo te incomoda tanto, e fazer a sua análise dali, né, de por que que esses pontos são sensíveis, né, que cobranças são essas que você pode estar se colocando, né, pra atender a demandas, podem ser internas, externas, enfim. E, eventualmente, né, entender quais vão ser esses limites, né, tanto seus quanto do outro também, Uhum. né, entender que o outro pode ter limites, não querer falar sobre um assunto e que isso pode acabar gerando conflito, né, então eu diria que isso pode ser um caminho também para lidar com essa ansiedade anterior a esses encontros. Exatamente, Luiz, porque olha só, a Letícia trouxe bem, a gente Uhum. precisa, saber o que nós somos, para onde vamos, o que queremos e tudo bem. O outro, né, ele vai achar que nós, estamos ali devendo algo, mas se você está bem resolvido com você mesmo, está tudo Uhum. certo. Agora, tem aí um kit sobrevivência, né, para essa convivência um pouquinho complicada de final de ano? Como que a gente prepara o nosso emocional antes desse encontro, assim, de festas familiares, principalmente quando a gente não se vê há muito tempo, né, como você Uhum. muito bem Uhum. Uhum. colocou, e aí a pessoa teve ali a Uhum. nossa visão congelada, como você Uhum. disse, Uhum. achei muito interessante isso, porque às vezes tem pessoas que não entendem a mutação do ser humano, né, a gente Uhum. muda todos os dias, então como é que a gente prepara para enfrentar isso? Porque pode ser uma coisa natural, mas para muita gente isso é algo que incomoda. Uhum. A gente tem que pensar em 2 cenários primeiro, né, vamos pensar, né, no cenário básico, tá, nas questões que acontecem mesmo, as Uhum. desavenças, né, o tio que bebe demais e fala Aham. muito, né, assim, o que Sim. acontece, né. Mas também tem um caso que é um pouco mais complicado, que assim, imagina, né, que a gente tem ali, assuntos mal resolvidos, conversas que não foram ditas, Uhum. ah, pesos que a gente carrega, né, conflitos assim muito fortes. E assim, o que que acontece? O Natal ele traz essa ideia de união. E para Sim. muitas pessoas, elas pensam que na expectativa do Natal, que é aquela data, expectativa, né, o dia 24 para o dia 25, ele vai ser o suficiente para resolver um problema que você não resolveu durante o ano inteiro, né? Hum. Então assim, e se tiver aquela conversa assim, assim, se tiver, inevitável, né? Mas ali não é um ambiente nem um lugar para você conseguir ter essa conversa, né? Essa é uma das primeiras coisas. Mas no geral, quando a gente pensa, né, o que que a gente vai fazer, a gente vai pensando nesses kits, né? Eu achei muito interessante essa questão que a Letícia trouxe, né, da questão do limite, porque assim, né, a gente trabalha na clínica, né? E o que que acontece? Às vezes as pessoas pensam assim, nossa, mas você, qual são os problemas, né? Eu penso em várias e diversas demandas, né? Assim, 80% é mais ou menos sobre isso, né? É sobre não conseguir colocar limite, sobre conseguir Aham. conversar, né? É o básico, né? E assim, como que a gente tem dificuldade de falar não, né? Muita. A Letícia Muita. falou, né? Não responder também é uma saída, né? Aham. Uma coisa que eu gosto bastante, passo muito para os pacientes, é assim: você já pensou em devolver com uma pergunta, né? É muito bom, né? Boa. Quando a pessoa fala para você assim, olha, vamos usar esse caso, né? Uhum. Nossa, você engordou demais, né? Vou devolver com uma pergunta: por que que você acha interessante falar sobre o meu peso nesse momento? Né? Uau. Aham. Aquilo, né, não é tipo assim, estou confrontando você, né, mas Não, assim, mas é você dá ainda você dá aham, o direito da dúvida, né, pra pessoa, né, tipo exato. assim, eu tô não tô vendo malícia em você, né. Uhum. Mas assim, você criar essas questões, mas assim,
tem que existir uma linha, tá? Uma linha tênue entre, assim, entre eu me preparar Uhum. e eu ficar tão ansioso fazendo cenários, cenários e cenários, que Sim. aí, o que acontece? Eu chego e já tô totalmente tenso. Então, qualquer palavra que falar pra mim, eu já vou entender que é desviada, eu já vou Exato. entender como um gatilho, Uhum. entendeu? Porque eu não consegui simplesmente entender a dinâmica, né? Então, assim, parece que eu vou dar uma dica muito redundante, mas, assim, ela é simples, mas é extremamente complexa, né? Aprenda a lidar com o desconforto, né? Você tem desconforto no trabalho, você tem desconforto em todos os lugares, né? O Natal, ele não é que é um 100% desconforto, mas se você Uhum. tá olhando ansioso, esperando acontecer uma coisa muito grande, grande chance daquele desconforto ele aumentar 80, 100% a Uhum. mais, né? Exatamente, né? Até porque nós temos essas conversas, né, pessoais, as nossas conversas imaginárias. Uhum. A gente cria, né, situações no nosso cérebro, nós, de repente, por conta da expectativa e por conta da ansiedade, a gente acaba criando um ambiente e situações que nem vão existir, né? Uhum. E aí a gente sofre por antecipação, é a tal da ansiedade, né, Letícia? Por que que a gente tem essa mania de criar coisas na nossa cabeça, né? Acontece muito, né. É Uhum. uma forma de antecipação também, né, até um certo ponto, né, de se preparar de alguma Uhum. forma, né, mas não é necessariamente uma preparação, né, porque aí é isso, né, a gente pode acabar criando um cenário, né, e chegando lá, a gente não vai ter controle do que vai acontecer, né, então é mais sobre isso, né, sobre se sentir bem, sobre entender os seus recursos, Uhum. criar novos recursos, né, estar em paz com é isso, falando desse contexto, Aham. né, estar em paz com as suas conquistas, com as suas cobranças, com as suas expectativas, né. Isso faz um bem muito maior do que tentar antecipar Uhum. essas situações nesse sentido, né. É diferente do que o Luiz falou, né, que é tentar, Uhum. assim, se preparar para responder algumas perguntas, Uhum. né, se preparar para antecipar algumas cobranças, né, até aí tudo bem, tem esse limite, né, mas realmente passa, às vezes, né, então é mais sobre fazer esse movimento com você mesmo, né, e aí essas Uhum. respostas virão, né, essas respostas de como lidar com certas coisas, né, como entender esses temas que são sensíveis para você, Uhum. né, e criar essas estratégias, né, diferente de antecipar e acabar ficando até nervoso com aquilo que a gente nem sabe se vai acontecer, né. Exato. Uma coisa que eu gosto de pontuar, bom a Letícia ter falado isso, dessa questão, né? Tipo assim, o quanto que eu fico muito mais tenso quando eu começo a criar esses cenários, assim, né? Isso é uma coisa óbvia, né? Todo mundo sabe, né? Tipo assim, nossa, ok, eu entendo perfeitamente o que vocês estão falando, mas assim, mesmo assim, eu fico Uhum. extremamente tenso, né? Por quê? Porque o nosso cérebro, ele te conta essa história pra você de que, assim, se você antecipar, você tem um controle, né? E não é, Aham. né? Eu trouxe uma coisa pra dar um exemplo pra Ah, que vocês, legal. que eu uso bastante, tá? Ó, não sei se vocês conhecem isso aqui é uma, tá? É uma algema de dedo que a gente chama, Aham. tá? O que que acontece? Eu uso muito para explicar a questão ali de ansiedade, né? Sim. Principalmente para pacientes ansiosos, né? Porque quando eu falo para ele, vou explicando, ele fala assim, não, mas eu preciso fazer isso, eu preciso fazer isso, né? Eu preciso programar, eu preciso pensar, tudo mais, etc. O que que acontece? Quando você, quanto mais você puxa, quanto mais você estica, você vai ficando mais preso. E assim funciona. A única maneira de se soltar é se você começa a relaxar, a olhar para o outro lado, entendeu? E aí você vai soltando, vai soltando, vai soltando, tá? O que que Uhum. acontece? Se eu vou para uma festa de Natal e eu começo a pensar assim, eu preciso pensar o que que eu vou responder pro meu tio, eu preciso responder o que que eu vou responder para aquela minha tia, e se eles perguntarem do meu casamento, e se eles perguntarem o que que tá acontecendo, eu vou ficando tenso, ó. Quanto mais força eu faço, menos eu consigo. Uau! Agora se eu começo a olhar para uma outra perspectiva, pensar assim, olha, eu não tô aqui pra. Eu achei interessante que você falou no começo, né, ali, quando você estava apresentando uma das perguntas, né? Como que eu sobrevivo pro Natal, Aham, né? é. Se a sua cabeça tá como eu sobrevivo, você já tá tenso, né? Então, assim, se a gente pensa assim, olha, eu tenho respostas que eu consigo dar, mas assim, muita coisa não vai sair do meu controle. Porque não é sobre mim, é sobre o outro, né? Muitas vezes, né, o outro ele projeta em mim as coisas que estão Uhum. incomodando nele, né? Se ele tá falando de peso, alguma coisa assim, talvez isso incomode ele de alguma maneira, né? Eh, o que que eu trago para mim de volta para casa, né? Entendeu? Uhum. Então, assim, quando eu entendo a maneira que eu lido com a ansiedade,
isso muda muito a minha perspectiva de como vai ser o meu Natal, né? Porque se eu tô pesquisando isso, né? A gente tá agora 10 de dezembro, né? Eu tô pesquisando isso agora, né? Falta aí 15 dias, né? 14 dias, né? Eu já tô tenso, imagina como que eu vou estar naquele momento quando eu chegar, Sim. né? E assim, funciona bem, viu? Uau, olha só, super adorei essa dinâmica que ele trouxe aqui. Super importante, né? A gente parar para analisar dessa forma, né? Quanto mais você estica, mais apertado fica e mais tenso você vai ficar. É interessante a gente pensar, olha só, pensa comigo, a gente planeja roupa, comida, presentes, mas quase nunca a gente planeja emocional. Talvez seja justamente isso que faz tanta diferença na hora da gente lidar com os imprevistos, né? E aí a Letícia trouxe a questão dos limites. Então a gente precisa aprender a colocar limites de forma elegante, de forma assertiva, sem criar um clima ruim também, especialmente, gente, diante das perguntas invasivas, né? Porque se você tá num ambiente familiar e você mais de 10, 15 pessoas, juntar lá 30 pessoas da família, sempre tem um desavisado, né? Não adianta. Gente, família é isso, né? Nós não somos perfeitos. Sempre vai ter um desavisado. E aí, se você está preparado, se você está bem consigo mesmo, você consegue responder, né? Dar uma resposta, mas de forma assertiva. A gente tem também que analisar essa questão da comunicação não violenta, né? Porque isso também pode gerar um clima de tensão nesse momento, não é, Letícia? Sim, sim. É engraçado, né, porque é isso, essa expectativa que você falou, né, de uma perfeição, isso serve para os 2 lados, Uhum, né, serve tanto pra expectativa de que você mesmo vai conseguir lidar com tudo uhum. perfeitamente, o que quer que isso signifique, né, porque não existe É. ser perfeito, ninguém é, mas serve para o outro lado também, né, esperar que o outro também lide perfeitamente de acordo com a nossa expectativa, né, e de novo, né, quando a gente fala de relações familiares, essas expectativas, elas vão remontando a coisas muito anteriores, né, muito Uhum. anteriores a àquele momento que está ali agora, né. Sim, Então, aham. às vezes essa comunicação pode vir atravessada também por conta disso, né, às vezes eu não estou nem respondendo ao que aquela pessoa está falando comigo ali na hora, eu estou respondendo por uma mágoa, por uma outra coisa que ficou de anos atrás, que é inconsciente, que eu não tenho nem a Uhum. consciência daquilo, de onde vem aquilo, né, então acaba sendo atravessado, né. E aí como que a gente lida com isso, né? É fazendo esse exercício mesmo, né, de entendendo aonde o outro me incomoda, aonde as coisas pegam, né. Que bagagens são essas que a gente está carregando, né. E claro que é um processo também, né, mas se a gente não começa esse processo, as coisas vão ficando atravessadas, essa comunicação vai ficando cada vez mais difícil e esse afastamento vai se tornando um afastamento mesmo emocional, Uhum. né, diferente de se afastar, por exemplo, ao não responder uma pergunta, a Uhum. colocar um limite, né, ao, parar para respirar um pouco. Então, acho que essa é a diferença, né, entender quando essa comunicação pode ser pode estar sendo travada ali por uma outra coisa, saber quando tirar esse momento para você, né, para Uhum. que não desgaste essa relação e aí vire um afastamento mesmo, por conta de outras questões que podem estar ali se somando, né. Então, tem essa complexidade, mas é isso, né, a gente tem que começar esse movimento de algum lugar para quebrar esse padrão também, né, senão aí todo ano vai ser o mesmo estresse, né, um ano Uhum. vai precisar começar a quebrar de alguma forma. É interessante isso que você falou, né, Letícia, porque assim, a gente precisa entender o porquê do limite, né? O Uhum. limite que eu tô fazendo é um respeito comigo mesmo, né? E aí o que que acontece, né? Se eu tô procurando ali na internet, né, como lidar, tudo mais, etc, vai aparecer, né? Ainda mais hoje, né? Você vai ver um monte de resposta TikTok, Instagram, tipo assim, não, você tem que devolver o desconforto, Aham, você tem que fazer verdade. isso, você tem que É. fazer aquilo, assim, é, será que isso funciona para todo mundo, né? Se eu sou uma pessoa mais introspectiva, né, eu ter que assumir uma posição na qual eu grito, que eu bato de frente, mas isso não sou eu, né? Então, assim, quando eu saio de lá, eu saio mais mal ainda, porque assim, eu tô tentando ser uma pessoa que eu não sou, né? Uhum. Então, assim, e aí eu tô perdendo qual que é o X da questão, né? Se o X da questão é o respeito com a minha intimidade, com quem eu sou, o limite ele serve para isso, né? Se eu vou para um outro caminho do tipo assim, não, mas me falaram que quando a pessoa fala, eu tenho que pegar, eu tenho que devolver, tudo mais, etc, né? E assim, né, quando você tá na clínica, né, coisa que o paciente ele pergunta muito é o quê, né? O que que eu faço?
Assim, o que eu faço, né? Não, o que eu faço? O que eu falo, né? E assim, por quê? Porque é muito mais fácil eu ter uma resposta pronta, né? Porque assim, se eu tenho uma resposta pronta, né, e alguém me diz pra fazer tal coisa, né, de certa maneira eu não me responsabilizo também por aquilo, né? É porque não é seu, né? Então, Exato, né? E assim, a ideia do limite é essa, né? Então, assim, eu vou lá, não, mas esse Natal vai ser diferente, porque todo Natal eu engoli seco, tudo mais, etc. Mas agora eu vou devolver, né? Aí você vai lá, devolve, e você fala, cara, mas esse não sou eu, né? Olha E aí você isso. fica mais confuso ainda, mais mal, e assim, você acabou de ultrapassar um outro limite, né? Que é trair você mesmo, né? É um limite seu, né? De como você se porta, né? Do que você sente que é uma demanda sua, né? E acho que nesse sentido também, né? Não tem uma resposta certa, né? São os seus recursos, né? E também por isso, né? Também porque essas relações são muito complexas, né? Então não vai ter uma resposta pronta, mas tem esses indícios, né? Tem essas dicas de como Sim. dá para Por isso eu gostei bastante do que ela falou, né? De você sair andando, né? Sair andando também é uma resposta, também né? é uma resposta. Exato, né? Porque as pessoas falam assim, não, mas você tá fugindo. Não, entendeu? Não, Eu não tô... apaziguando o conflito, né? Entendeu? Tipo Por assim, isso que eu gostei dessa é que pontuação na que ela verdade falou. cada um entende mediante a forma que ele se apresenta no momento, né? Porque tem a ver com o outro. E aí, se eu saio andando, é comigo. Eu não quero conversa, não quero discutir, vou andar. Mas aí o outro pode receber isso como uma afronta. Nossa, virou as costas pra mim e foi embora. Aí leva isso pra onde? Pra hora da ceia, porque daí tá todo mundo junto. Gente, hora da ceia, né? É uma tensão, para e pensa. Claro que eu tô trazendo caos aqui pra gente apimentar o programa, né? Mas a hora da ceia, né? Em uma família grande que tem lá os conflitados, né? E aí vai todo mundo na mesa, senta todo mundo na mesa. Tensão, né? Olhares, engolindo seco. E aí na hora da troca dos presentes também, pode ser que você já imaginou, né? É uma situação assim constrangedora. O que a gente faz para não alimentar essas discussões que podem surgir desnecessárias, né? Aquela galera do deixa disso, qual que é a importância? Porque sempre tem assim, aquele que tá bravo, aquele que não quer conversa, aquele que é extrovertido, aquele que bebeu, caiu ali, ficou ali mesmo, ninguém incomoda ele também não incomoda ninguém, mas aquela galera do deixa disso, que quer apaziguar e trazer todo mundo para aquele clima de união, que na verdade não é tanta assim, né? Qual é a importância dessa galera do deixa disso na sua avaliação, Luiz? Olha, é sempre bom, né? Qualquer grupo ali você tem pessoas pacificadoras, né? Assim, o problema, né, é que a gente não pensa o quanto que é pesado pra pessoa que tá totalmente pacificando, né? Nossa, verdade. Você imagina que quando você falou desses papéis, assim, se você for parar a pensar, né, quem tá assistindo, se você for pensar na sua família, né, a Rúbia trouxe esses exemplos, né, das pessoas ali do Natal, né, o que cai, o que sempre vai ter a que faz tudo sozinha, o que não ajuda em nada, o que é tudo perfeito, né? O que atravessa e pega a comida antes da hora, né? Sempre vai ter, sempre vai ter. Então, assim, família. Se você parar pra pensar nas pessoas que você conhece que são assim, você vai fazer uma análise e você vai ver que, ano após ano, elas continuam no mesmo papel. Então, dificilmente, elas não vão estar mudando de papel ali. A mesma coisa é a pessoa que é pacificadora. Imagina que pesado que é todo ano, ano após ano, você ser o pacificador, né? Quando você está pacificando, para que as pessoas se relacionem bem e buscando essa harmonia, ok, tudo perfeito. O problema é quando você está tentando controlar o incontrolável, né? Ou tentar deixar um ambiente perfeito, né? Eu preciso deixar tudo perfeito e tudo mais. E assim, você imagina a ansiedade que é deixar tudo perfeito. Então, eu já não coloco a cadeira de pessoa X perto de pessoa Y, Sim. Eu já olho para outro lado, a pessoa está conversando, né? Imagina essa situação que a Letícia trouxe, né? A pessoa falou uma coisa para você, aí a outra sai andando, aí você já vai no meio assim, não, mas é que ele tá estressado, né? Imagina que cansativo é você tá fazendo isso em toda a festa, né? É muito importante ter essas pessoas, mas assim, é mais importante você lembrar o quê? Quando a gente tá pensando num cenário perfeito, né? Um cenário perfeito de Natal, né? Que nem a gente vê nos filmes, Sim. né? A gente já começa a frustração por aí, né? E quando a gente tá olhando muito pro que é perfeito, a gente não aproveita o que é bom e o que é ótimo, né? O caos, né? Vai parecer contraditório, né? Mas assim, o caos, muitas vezes, né, para algumas pessoas ali, ele vai ser necessário, né, para essas pessoas ali, porque é a forma que elas lidam com o mundo, que elas enxergam o mundo. E quando a gente está tentando apaziguar, de certa maneira, a gente está tentando também apaziguar o comportamento do outro, e a gente não consegue, né? Tem quanta gente que faz
terapia que você começa a conversar com ela, parece que ela tá fazendo terapia pelos outros, né? E não por ela, né? Sim, Então ela fala, não, porque isso não sei o que tá, mas deixa eu ouvir sobre você. Não, mas espera, não, mas agora deixa eu falar agora. Então, tem tal pessoa que faz isso pra mim, que não sei o que, que não sei o que, e eu tenho que mudar, não sei o que. Olha, a gente só consegue trabalhar você aqui, eu não consigo trabalhar outra pessoa, né? Então, assim, o pacificador é extremamente importante, mas muito cuidado para o seu papel no Natal não ser só o pacificador, né? poxa. Que aí fica pesado. É verdade mesmo, né? Se você parar para analisar, você vai curtir a festa, vai curtir a família, não, vai ficar só pacificando. E aí, no final, ainda vai acabar por ruim, né? Todo mundo se abraça e tá aí você não curtiu a festa, não curtiu a família, ficou só pacificando e depois, ó lá, tá cansadão. Então, a gente precisa mesmo analisar essa questão aí, porque é legal pacificar, mas, gente, por favor, né? A festa não pode depender de uma pessoa que tem bom senso e sair lá pacificando todo mundo. Agora, tem uma questão de repente, eu não aceitar ir na confraternização da família, porque eu não me sinto bem no espaço, que eu não estou com situações resolvidas com alguns entes queridos lá, enfim. E aí, vamos se reunir numa chácara, tá? Mas eu não vou. E aí eu vou gerar uma frustração. Vamos lá. Na avó, no vô, na mãe, no tio, nos primos. Como é que faz? E aí, como é que eu faço? Eu respeito o que eu estou sentindo e não vou na festa, ou eu ultrapasso o meu limite para não frustrar a minha família nesse momento? É uma pergunta difícil, né? Porque, claro, cada caso é um caso, Sim. né? É importante da gente entender, assim, o que te remonta essa relação familiar, Sim. a que te remete a isso, né? Quais são os motivos também desse afastamento, né? Mas, enfim, respondendo de uma maneira geral, né? Eu acho que dá para pensar novamente nessa questão do limite, né? Nessa questão da expectativa, né? Porque às vezes pode ser isso, né, a sua presença eh, ela vai servir a você, ela vai servir uma expectativa dos outros, né, você vai estar ali presente pelo valor daquela convivência ou vai ser um pouco por essa obrigação, né, e que obrigação é essa? Que expectativas, que cobranças são essas, né, então pensar um pouco nisso eu acho que ajuda a entender, né, como, da onde vem esse desejo de ir ou de não ir, né, o que que tá te pegando ali, né, para sentir que você tem que fazer essa decisão, Uhum. de tomar essa decisão de se afastar, né, porque se afastar também é um limite, é o que a Isso. gente estava falando, né, Aham. e às vezes pode ser um limite necessário, né, se esgotam todas as possibilidades de um diálogo, por Uhum. exemplo, né, e que claro, né, às vezes aquele não vai ser o momento de ter esse diálogo, um momento de Uhum. festa, de confraternização, né, mas talvez isso mostre que tem outras coisas que estão te incomodando e que deveriam ser resolvidas ou com você mesmo ou com as pessoas ali envolvidas em um outro momento, Uhum. né. Então, acho que vai um pouco de ir pensando sobre isso, né, o que é que te desperta a possibilidade desse encontro, né, que questões são essas, né, se tem a ver com as expectativas dos outros, se tem a ver com demandas suas, o que que são essas coisas que acabaram ficando pesadas, Uhum. pendentes ali, né, e que aparecem nessa época do ano, mas normalmente remontam a outras coisas, né, então, de repente pode ser uma oportunidade também de tomar Exato. consciência de tudo isso, né, e Uhum. falar: acho que o fato de eu ir ou não ir, tem coisas maiores acontecendo, né, de repente pode ser um momento também de entender isso, né, de fazer alguma coisa com isso, né, mas é uma decisão muito particular, porque é isso também, né, às vezes esse limite, ele é necessário também. Uhum. Muita gente encara isso como uma proteção Uhum. emocional, né, Uhum. Luiz? Uhum. Mas, na sua avaliação, e aí? Vou ou não vou? Faço o quê? O que que eu devo pensar? O que que pesa nesse momento da Uhum. minha decisão? Eu acho que a questão quando a gente toma quase toda a decisão é que muitas vezes a gente tem uma visão ali de funil, né? Então, assim, o que acontece? A gente pensa 880, né? Uhum. E assim, quando a gente consegue meio que desmontar, né?
pensando, né, eu não gosto muito desse termo, né, racionalmente, emocionalmente, porque assim, para mim, ser humano é ser humano, essas duas coisas se conectam. Às vezes, eu sou racional, sou emocional, não é bem assim. Mas olha só, vamos pensar nessa frase, ó, eu não vou nessa chácara, né, nessa suposta chácara aí, porque eu não gosto das pessoas que estão lá, né, Uhum. vamos supor, Sim. né. Ó, não gosto de quem? Todo mundo? Todo mundo é muita gente, É. né, todo mundo é muita gente, Uhum. né. Então assim, mas tem 3 pessoas ali que eu tenho uma consideração enorme e eu gostaria de estar ali perto com elas, tudo mais, etc. Isso é importante para mim, né. Isso é um valor para mim, né. Para mim é valoroso estar perto de pessoas que eu amo, numa data que é importante, né, apesar de eu me sentir desconfortável de estar com outras pessoas, né. Uhum. Isso é uma visão ali do que a gente tá vendo no 880, né. Agora a outra questão, né, se eu não for, eu estou, negando os meus sentimentos e tudo mais, etc, né. Eh, a gente tem que pensar assim, né, não tem uma escolha certa, né, Uhum. essa é a parte mais complicada de você ser adulto. Não existe escolha certa, tá. É a seguinte, que escolha eu tô disposto a bancar? Que disposto eu tô disposto, a escolher, né. Eu vou ficar em casa e não é que eu vou ficar em casa porque simplesmente eu vou enfrentar, depois o que minha avó ou outra pessoa vai falar, né. Eu vou me sentir confortável em passar o meu Natal sozinho, né, Uhum. se pra mim tá ok, beleza, eu banco essa decisão. Agora, se pra mim é importante estar com pessoas que eu considero apesar do desconforto, Uhum. né, por isso que eu falei na questão, inicial do Sim. desconforto, né, imagina aqui, né, a Letícia já esteve aqui antes conversando, né, aqui é a minha Sim. primeira vez, né, imagina, eu fico ansioso pra vir aqui, nossa, eu nunca falei no programa, não sei como é que vai ser, mas pra mim é importante falar da minha profissão que eu amo, que é psicologia, né. Uhum. Então assim, Perfeito. o desconforto ele tem um peso, Aham. né, mas o que é valoroso pra mim tem outro peso, né. Uau! Então assim, Uhum. nessas decisões a gente precisa muito ponderar essas questões, porque normalmente a gente pensa 880, né. Eu não É gosto de isso. ninguém que tá lá. Ninguém é muita gente, É né. Se você verdade. não gosta de ninguém da sua família, desculpa falar, talvez, né, É, talvez né, assim, tem alguma coisa você entendeu? errada. Mas assim, é uma coisa pra se olhar, né. Então assim, Aham. fugir muito da ideia do 880, porque quando a gente tá ansioso, o que vem na sua cabeça é o 880, Não tem meio né. termo, né. É o Uhum. 880, né. Se você tá num ambiente novo de trabalho, você entrou num ambiente novo de trabalho e você tá ansioso com aquilo, e alguém olhou, não te deu bom Nossa. dia, ninguém Pronto. eu odeio aquele trabalho, ninguém gosta de mim, né. E Aham. é assim que faz, né. Aí no Natal É. você traz essa expectativa de novo, né, vai ser Aham. horrível, todo mundo vai perguntar, todo mundo não sei o quê, tá todo mundo esperando, né, como se estivesse todo mundo esperando você errar, né. E assim, né, vamos tentar separar esse 880 e ver a Uhum. decisão que eu quero tomar, né, o que faz sentido pra mim. Excelente, gente, que legal o nosso bate-papo, né, a gente tá falando aqui de festas em família, pra você é motivo de alegria ou motivo de discussão, né? E a importância, de repente, de nós revermos os nossos conceitos antes que essa festa aconteça e tentar fazer aí uma ligação, mandar uma mensagem, chamar para um bate-papo, para um café e resolver as diferenças. A gente pode, a gente consegue, não é? Aham. Pode ser uma boa maneira também de quebrar esse padrão, né, que a Uhum. gente estava Uhum. falando, né, é um começo para isso, né, e de certa forma também, antecipar um pouco essa ideia de um conflito, né, antecipar nesse sentido, né, se eu estou sentindo que um conflito pode surgir, o que que isso diz da minha expectativa, né? Por que que eu vou estar pensando isso? Normalmente tem alguma coisa me incomodando, né, então, se tem alguma coisa incomodando, por que não pensar sobre isso, ou tentar resolver com Uhum. a pessoa antes, ao invés de chegar na festa e ver se a pessoa vai falar alguma coisa, ver se vai Sim. aparecer uma briga e ficar tenso com isso, né. Uhum. Então sim, eu acho que pode ser uma ideia interessante, porque é isso, né, também ajuda a viver esse momento de antecipação, pelas festas do final de ano, né, pelos encontros em família, como uma oportunidade também de repensar É. essas coisas. Não fica só o estresse, só uma Uhum. ansiedade, né, é de pensar assim: "Bom, por que que isso me incomoda tanto? Por que que a presença de X ou Y pessoa me incomoda tanto? O que que eu posso estar carregando? O que que ela representa para mim?", né. Uhum. Então, é uma maneira também, né, de não esperar para chegar só naquele momento, né, Sim. que provavelmente você não vai conseguir resolver nada, né, mas Uhum.
efetivamente quebrar esse padrão, né? E aí, quem sabe, a convivência, quando junta todo mundo, né, vai ser muito mais fluida, muito mais leve. E a ideia é essa, né? É a família, né? O ideal é que todo mundo se sinta confortável, Uhum. cada um dentro do seu limite. Então, é uma maneira de fazer isso também. É bem legal, né? Porque você sabe que se a gente parar para analisar, família, né? Sempre tem um que tá de bico com o outro, mas é uma queda de braço, né? Tipo Uhum. assim, eu não vou dar o braço a torcer, eu não vou ligar, eu não vou falar. Mas no fundo, tá querendo que fale, tá Uhum. querendo um abraço. Pode ser que não é 100%, tá? Das pessoas, mas vamos colocar aqui, uns 89% das pessoas, elas estão ali esperando uma devolutiva, né? Então, de repente, esse contato, essa tentativa de reaproximação, você dá o braço a torcer, sim, isso pode e muito melhorar a sua festa de Natal, melhorar para toda a sua família. Você já imagina a alegria, de repente, né, da família vendo que aquilo que poderia ser impossível se tornou, né, possível e todo mundo ali comemorando junto. Então é importante, de repente, a gente dar o braço a torcer, Luiz. Uhum. Essa mecânica funciona mesmo? Funciona muito bem, porque assim, né, a gente tem que lembrar que a gente só se decepciona com quem é importante pra gente, né? Assim, Uhum. se alguém que não é importante pra você falar alguma coisa, dificilmente isso vai te Verdade. afetar, né? Aham. Talvez afete ali no momento, assim, mas você não leva muito pra vida se a pessoa não for importante, tiver algum Uhum. valor ali pra você. Então, assim, pela lógica, você gosta daquela pessoa, você se importa com aquela pessoa e você também se importa com a maneira que aquela pessoa vê você. A gente sempre, talvez assim, o ponto delicado é que a gente trata muito as nossas relações como ponto de vitória, né? Vitória e derrota, né? Então, assim, se eu der o primeiro passo, né, vai parecer que eu errei, sendo que ele errou, tudo mais, Uhum. tal e etc, né? Mas assim, isso é uma visão muito a curto prazo. Né? Assim, o que que a gente perde a longo prazo, né? Às vezes você atende pessoas que você está conversando, elas têm demandas, né? E elas estão falando ali de problemas, tudo mais, etc. E você pergunta assim, tá, mas como começou isso? Ela não lembra nem como começou, né? Ela não lembra como começou, né? Entendeu? E aí, qualquer atitude do outro é um ataque a ela, né? Então, Uhum. assim, você acaba sofrendo muito mais, né? Muito mais ah, por, por aquele, não vou usar a palavra ódio, né? Mas por aquela raiva que você tem do outro, né? E assim, normalmente e aí pega um ponto interessante, né. Normalmente, o que machuca a gente é o que o outro fez, que de alguma maneira afetou a nossa autoestima ou a maneira que a gente se Uhum. vê, né. E a primeira pergunta é, né, você gosta de você? Você tem um relacionamento bom com você? Porque se você não tiver um relacionamento com você, se você não souber quem você é de fato, qualquer coisa que o outro for trazer é campo frágil, né, tá. Sim. Eu gosto muito tem o ex-presidente da África do Sul, né, o Nelson Mandela, né, que eu acho Uhum, uma história dele sim. muito interessante, né, que ele ficou 27 anos preso, né, e aí quando ele sai da prisão, a primeira coisa que ele faz, né, que acontece, né, ele é votado para presidente, e aí tem o jantar presidencial, né, e aí ele convida para sentar à direita dele, né, o guarda que estava cuidando, né, que cuidava ali da cela dele, né, Uhum. e ele fala, né, nos 3 primeiros meses eu odiei esse homem e torci para ele morrer. Mas eu entendi que se eu continuasse odiando ele, não continuaria vivo por 27 anos, né. Uau. E assim, parece algo muito filosófico, né, mas assim, se a gente Aham. entende que a nossa questão de perdão e de se relacionar com o outro, o mais machucado é a gente, né. É um veneno que você vai tomando, é clichê demais, mas assim, é o veneno que você toma esperando que o outro morra, né. Isso é um Uhum. fato. Então quando eu acerto a minha relação com o outro, eu não estou tentando ganhar uma discussão, mas eu estou apresentando para o outro o seguinte: "Olha, não importa mais quem fez o que fez, né, eu sinto a sua falta e é importante para mim se relacionar com você". Olha que diferença que fez, né. Aqui eu não estou justificando, que não estou entrando em debate, não estou apresentando nada, não estou voltando no passado, só estou dizendo: "Ó, daqui para frente, como que a gente continua caminhando", né. Isso é importante. Nossa, gente, que legal, né? Ó, pega aí, pega a visão, vira a chavinha e bora conversar aí com o primo, com a prima, com o tio. Gente, melhor coisa para a gente fazer no fim de ano, né? A gente fala de fazer agenda, ajustes, planejamento. E que tal você fazer um planejamento de paz aí para viver em família? Eu falo isso porque família, gente, é algo maravilhoso, mas é algo delicado também. E, gente,
Quem é que não tem na família alguém que tipo, tem um probleminha aqui ou ali? Então, vale a pena conversar, é super válido e, de repente, você pode transformar aí a festa de Natal da sua família em um presente para todo mundo, especialmente para você. Mas isso precisa ser importante para você, né? Então, tem que pensar nisso. Agora, a gente fala agora de pessoas que estão vivendo aí o primeiro fim de ano depois de uma perda, né? Porque isso também acontece nas famílias. E aí a pessoa ela vai ter que atravessar esse período sensível, mas ela precisa equilibrar, aliás, a celebração, né, com as pessoas da família e o luto também. Então, como que a gente faz para equilibrar algo tão sensível, né? Porque se a gente parar para pensar, são duas situações sensíveis, né? A celebração de fim de ano que traz um peso, gente, é pesado demais, tanto para o lado bom quanto para o lado não tão bom assim. E aí a questão aí aliada ao luto, como é que a gente mantém esse equilíbrio? É uma questão difícil, né, principalmente quando aquela pessoa que partiu, Uhum, era uma pessoa fundamental naquele núcleo, ou às vezes era justamente a pessoa que organizava tudo, sim. que, né, era central ali naquela celebração, né, então é um processo difícil, né, passar por esses marcos, não que não doa, Uhum. né, mas assim, o primeiro momento ali de não ter aquela É, pessoa, isso. é uma falta muito Uhum. grande, né, mas principalmente falando desse contexto familiar, né, é um luto que todo mundo ali divide, de certa Uhum. forma. Então, não passar por isso sozinho, né, de manter aquela pessoa viva nas lembranças de todo mundo, né, isso pode ser uma forma de celebração também, uma forma de homenagem, né, uma forma de Uhum. manter aquele legado vivo, né. E nesse caso também, né, de quando era uma pessoa ali importante, central para a celebração, né, justamente carregar essa celebração também como uma homenagem, como uma forma de manter aquele legado ali, né, porque claro, cada um vive o luto de uma maneira diferente, Sim. né, mas poder compartilhar isso de alguma forma, né, poder estar junto com pessoas queridas, né, isso ajuda muito também a atravessar essa dor, né, e carregando esse legado da pessoa, carregando as memórias dela em um lugar positivo, em um lugar que não traga, dor, mas traga essa alegria, essa Uhum. saudade de uma maneira boa, né, enfim, encontrando um lugar para lembrar, né, não é sobre esquecer, não é sobre apagar a presença da Uhum. pessoa, muito pelo contrário, né, é encontrar um lugarzinho de carinho, de cuidado ali e seguir carregando essas lembranças. Ai, que delícia, que gostoso, né, bem Uhum. confortante, bem quentinho ouvir você falar, porque é algo que a gente precisa manter e às vezes as famílias elas acabam, desfazendo esses momentos, né, que seriam de confraternização por conta do luto, Uhum. né, e aí a família viveu um luto aí durante o ano, então: "Ah, a gente não vai confraternizar, não temos motivo". Como é que a gente faz, Luiz? Qual que é a sua visão, né, da psicologia, a gente deve continuar, igual a Letícia trouxe para a gente, é importante a Uhum. gente ressignificar isso Uhum. e trazer e ver o lado bom. Uhum. Normalmente, né, a gente pensa nessa questão do luto, né, que é algo que a gente precisa superar, né. Aí já Uhum. começa uma palavra que é muito complicada, né, você não supera pessoas, tá. Sim. E o tamanho da sua dor é o tamanho do quanto você amou aquela pessoa, né, isso dói, tá. Qual que é o incômodo quando a gente pensa na questão da festa, né. Imagina que nos primeiros momentos ali do luto, né, a gente vai ter esse silêncio que grita, né, Sim, parece é isso mesmo. parece contraditório, né, mas assim, é o telefone que não toca mais, é aquela risada que você não ouve mais, né, Uhum. eh, e aquilo dói totalmente, né. E assim, você imaginar que num momento extremamente feliz, você não vai ter mais aquela pessoa, aquilo dói demais, né. E aí vem até uma questão de culpa, né. Como que eu estou Sim, feliz, estou comemorando, sendo que eu deveria estar sofrendo, né. verdade, é. E aí isso é uma armadilha, né, porque assim, é como se a gente dissesse em outras palavras, né, aquela pessoa que eu amava tanto, se ela tivesse aqui, ela queria que eu estivesse sofrendo, né, ela queria que eu estivesse sofrendo. E é óbvio, né, cada pessoa vai reagir de uma maneira ao luto, né, mas
a Letícia contou muito bem essa questão de caminhada e de ressignificado, tipo assim, o que Uhum. que era valoroso para aquela pessoa? Para aquela pessoa, né, o valoroso era sentar junto à mesa, Sim. né? Recentemente, né? Recentemente não, né? Faz 2 anos, 1 ano, o avô da minha esposa morreu. E assim, ele Sim. era, tipo assim, coluna vertebral da família, assim, né? E Uhum. uma das pessoas não, talvez a pessoa mais maravilhosa que eu conheci na minha vida. E assim, quando ele falece, né, as pessoas elas tentam continuar, a família tenta continuar, porque é uma família muito unida, mas é muito difícil continuar sem ouvir a risada, sem ouvir as piadas e tudo Uhum. mais. Só que qual que foi o antídoto, né? Eu sempre falo isso para os pacientes, né? Eu cuido, né? Até mês passado eu cuidava de um grupo de luto, né? E parece que é contraditória essa frase, mas assim, o antídoto para morte é a vida, né? O antídoto para morte é a vida. Então assim, se a gente traz vida, festa de Natal é vida, né? Reunião de pessoas é vida, né? Você lida com a morte trazendo vida, né? E é assim Uhum. que você segue, né? Você segue vivendo, né? E não é que você deixa de amar, você tá sofrendo menos, né? Mas você continua caminhando, né? Uhum. E esse é um ponto muito importante quando a gente pensa do que é importante pro final do ano, né? Celebrar a vida, né? Olha aí que interessante, né? Muito bom, gente. Que bate-papo gostoso. A gente está aqui falando de festas em família, né? Alegria ou motivo de confusão. E aí, olha só, que tal você parar agora, fazer uma autoanálise e pegar o telefone, mandar uma mensagem, né? Ah, repete pra gente como é que deve ser uma mensagem assertiva. Você falou, tipo assim, não quero saber o que aconteceu, mas eu sinto a sua falta e quero estar contigo. Eu não vou lembrar É, não, perfeitamente as isso, palavras, mas né? Mas é mais ou mas menos assim. ensina a gente a fazer. Anota aí, É hein? mais ou menos assim, olha, o que aconteceu, não quero tocar no assunto do que aconteceu, porque Uhum, assim, né, não cabe agora tentar resolver algo que aparentemente o tempo não resolveu, né. uhum, Eh, eu só quero saber daqui pra frente, né, como que a gente caminha daqui pra frente, né. uhum. Eu sinto a sua falta, você é importante pra mim, né, e eu gostaria que você participasse da minha vida, né. E detalhe, né, talvez eu acho que a parte mais difícil pra qualquer pessoa escrever é a parte do "você é importante pra mim e eu sinto falta de você". De tudo que eu falei para as pessoas, é o mais difícil é isso, Sério? entendeu. Porque Olha é extremamente isso. difícil, né, você, tipo, Aham. você tá, quando você se torna mais vulnerável, né, mas, né, viver a vulnerabilidade, né, não tem Exato, como mas você fugir disso. sabe que vale a pena, gente? Porque se a gente parar para analisar, nós passamos aí por 2 anos reclusos, Uhum, gente querida morrendo, se perdendo, famílias inteiras indo embora, uhum. e lá naquela época nós falávamos que íamos sair um pouco melhor, né. Aí nós estamos aqui em 2025, indo para 2026, final do ano, e a gente, tem situações não resolvidas com pessoas que a gente gosta, que a gente ama, a gente vai se privar de algumas situações que seriam maravilhosas a gente poder, participar, por conta, de repente, de uma rebeldia, de um negócio que não está resolvido com você mesmo, e às vezes é só uma atitude, né, tomar uma atitude vai fazer a resolução dos seus problemas e vai te preparar um ano de 2026 leve, tranquilo, maravilhoso. Então, a gente precisa parar e fazer um exame de consciência nesse momento, não é, Letícia? Porque é importante. Mas, claro, quando eu digo consciência, é algo assim que você precisa entender e saber o que você quer, se realmente isso faz parte, né, do seu propósito de vida, e se fizer, vamos quebrar o protocolo, bora lá abraçar que é a coisa melhor do mundo, não é não? Sim, sim. E é para ser sobre isso, né, Uhum, esse é para ser um momento de reencontro, de estar com as pessoas queridas, né, de compartilhar também, compartilhar as coisas boas que aconteceram com você nesse uhum, ano, compartilhar as coisas ruins também, né, sim. receber um suporte, né, dar um suporte para as pessoas queridas, né, então, eu acho que sim, né, são maneiras, assim, de tirar um pouco do peso desse momento, né, falando das pessoas que sentem essa ansiedade, que veem isso como uma coisa, às vezes, até, assustadora, né, no Uhum, momento desse encontro, né, eu acho que é uma maneira também de quebrar com esses padrões, né, é isso, né, exato. precisa começar em algum lugar, né, quebrar o padrão quer dizer fazer diferente, né, quer Uhum. dizer também não carregar essa expectativa de perfeição, né, também de esperar que, o seu ano vai ter sido perfeito e aí se não foi, isso vai gerar
expectativas e cobranças. Então, parar e pensar assim, mas que expectativas são essas? São dos outros? São minhas, né? O que dá para eu fazer com isso? Será que eu estou carregando isso de uma forma que a própria convivência acaba se contaminando pelas minhas frustrações, né? Então, resumindo tudo, eu acho que sim, né? Poder aproveitar esse final do ano, fazer esse processo com você, fazer essa análise, né? Ver ali o que pode ter de pontas soltas também, de relações antigas, né? E, claro, né? Às vezes ter um afastamento pode ser uma alternativa, mas será que não é a última alternativa? Será que não tem coisas ali que daria para você fazer com isso? Acho que é um pouco se fazer essa pergunta também, né? É isso mesmo, né, Luiz? Acho que é importante. Sim, direcionar, né, diretamente para quem está assistindo, né? Assim, se de tudo que a gente falou, assim, não conseguiu, de alguma maneira, trazer para você a importância do Natal, né? Vamos pegar essa questão de exame de consciência, tá? Eu vou fazer algo diferente com você, uma questão de projeção. Imagina que, sei lá, você tá com os seus 95 anos, se você conseguir viver até lá, né? E aí você tem uma máquina do tempo, e essa máquina do tempo aí, ela só tem uma data específica, você não consegue escolher outra data. E ela volta para um Natal, tá? E pode ser o Natal mais caótico que você já viveu. Com 95 anos, né, e você voltar para um lugar, talvez você veja seus pais, que você morre de saudade, você gostaria de dar um abraço neles. Talvez você veja ali os seus filhos abrindo os presentes, as crianças brincando, e assim, o pavê da sua tia que você não come faz tempo, né? E talvez as outras coisas, né? O tio que fala demais, a pessoa que come antes da hora, tudo isso vai se tornando pequeno, 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 pequeno. O nosso problema, muitas vezes, em resolução de problema, é a nossa dificuldade em trazer a nossa consciência para o momento presente. A gente vive numa questão muito de antecipação do que pode acontecer e a gente sofre muito pelo que já aconteceu. Quando você está naquele momento, quando você está presente naquele momento, você consegue aproveitar as pequenas nuances de tudo aquilo que importa, né? Você não precisa ter uma máquina do tempo para você voltar, mas se você tivesse, provavelmente é assim que você sentiria, né? As birras das crianças, né? Que talvez com você com 95 elas já vão ser adultas, né? Já vão ser, né? Com certeza vão ser adultas, né? Você vai ser avô, bisavô, né? E você voltar, as birras não vão ser tão graves assim, né? As discussões não vão ser tão graves assim, né? Você vai dar risada do tio que pergunta pra você como é que tá o emprego, como é que tá a vida, né? Mas você não precisa, novamente, de uma máquina do tempo para isso, né? O exame de consciência é esse, né? Eu tô indo para uma festa e eu quero estar naquele momento presente com pessoas que são importantes para mim, né? Porque essa história, esse Natal, ele não vai se repetir de novo, né? Essas pessoas que estão aqui em volta não vão se repetir, porque ano que vem elas são outras pessoas, por mais que a gente comece falando sobre papéis congelados, né? As pessoas mudam, né? E, infelizmente, talvez algumas dessas pessoas não estarão no próximo Natal, né? Nossa, olha, é para refletir mesmo. Gente, que entrega. Que legal, até me emocionei aqui, porque foi profundo demais. E aí, bora lá então? Anotou o que o Luiz falou, né? Anotou o que a Letícia disse? Então vamos fazer desse final de ano um final de ano memorável, um final de ano lindo, leve, do lado das pessoas que amam a gente e que a gente ama. E quer que eu te fale uma coisa? Se permita ser amado também, né? Desamarra esse burro aí, como dizia minha avó, desamarra esse burro, tá com o burro amarrado, desamarra esse burro, se permita ser amado. Às vezes tem muita gente do seu lado e que quer te dar amor, mas você não está bem consigo mesmo, e aí você não se permite. Experimenta se permitir, pode ser que muita coisa venha mudar. E para melhor, pare e pense nisso. Bom, as festas de fim de ano, gente, não são encontros cheios de camadas, né? A conversa de hoje mostrou que dá sim para a gente viver esse período com mais consciência, a gente consegue viver com mais calma, com mais respeito, e respeito aos outros, mas também a gente precisa olhar para os nossos próprios limites, e é sobre isso que nós falamos hoje. Eu só tenho a agradecer aos nossos convidados. Letícia, mais uma vez, muito obrigada para você, Feliz Natal, tudo de bom, e que maravilha a entrega de vocês hoje aqui. Eu acho que vai virar a chave de muita gente, e a gente sempre
perceber, a gente vai conseguir melhorar a festa de Natal da galera aí, viu? Obrigada. Imagina, eu que agradeço o convite mais uma vez, né? Espero que seja um convite também à reflexão, né? Um bom Natal, um bom final de ano para todo mundo, né? Espero que seja esse momento de reflexão, de partilha, de acolhimento, né? Então, mais uma vez, muito feliz de estar aqui. A gente que agradece. Agradecendo você também, Luísa, primeira de muitas vezes aqui do programa, pode ter certeza. Obrigada pela sua entrega, obrigada pelas suas palavras. Dividir o conhecimento de vocês com a gente, isso é magnífico. A gente adora, a gente aprende todos os dias aqui. Então, Feliz Natal, gratidão pela sua participação. Eu que agradeço, né, pelo convite, né, e como a Letícia falou, né, que o principal disso tudo aqui é que você tenha um bom Natal e que seja um convite aí para você viver um Natal de verdade com a sua família. Maravilha, é isso, gente, que legal, né? Você vê, a gente já tá desejando Feliz Natal, é tão gostoso quando chega esse momento, esse clima natalino vai invadindo tudo, né? Sem perceber, mesmo que você seja meio amarradão, meio emburrado assim, não adianta, o clima natalino ele invade, sim, a nossa alma, deixa isso transbordar, com certeza você vai viver aí momentos de mais leveza, tá? O Estúdio Câmara vai ficando por aqui, mas amanhã a gente volta com um novo tema que faz parte do seu dia a dia, porque aqui no Estúdio Câmara a gente conversa sempre e informa, né, sobre como você deve se comportar. A gente vai ensinando sobre comportamento. A gente não, eu estudo um pouquinho. Quem traz toda a informação são os nossos convidados que compartilham com a gente. Então, a gente fica muito feliz, agradece você pela audiência, pela companhia. Daqui a pouquinho a Íria chega trazendo informações direto da Central IA de informações aqui da nossa TV Câmara Campinas, com informações do Legislativo, também Estado, Brasil e Mundo. E ao meio-dia nós temos Câmara Notícia. Fique ligadinho na programação da TV Câmara Campinas. E amanhã, mais uma edição do nosso Estúdio Câmara. Tchau, tchau. Até lá.